Tempo atrás eu lembro que me apareceu uma notícia daquele DJ, o Alok, né? Bem conhecido, bem famoso, todo mundo no Brasil até fora conhece ele. E era uma notícia dizendo que ele estava num momento muito difícil da vida dele, né? Passando por um problema de depressão e tudo mais. E naquele período, aquilo me fez ficar pensando muito, né? Sobre o preço para poder chegar nesse local onde ele estava. E é uma coisa muito interessante, porque a gente é criado, né, nós, na sociedade, assim, a gente olha para a pessoa sempre, a pessoa que tem mais, como uma pessoa que ela alcançou algo que nós queremos alcançar, né? Então, a gente vê mais como um sinônimo, como uma forma de representar esse nosso sonho, essa nossa vontade, né? No final, é a vontade de a gente estar bem, de a gente estar feliz, em paz, enfim. E eu fico feliz porque logo cedo, não demorou muito tempo para eu poder perceber que eu percebi isso empiricamente antes de estudar os textos budistas e entrar mais a fundo. Eu percebi que a gente não vai conseguir, né, encontrar essa felicidade tendo mais. Na verdade, essa é uma das grandes ilusões que a gente tem na nossa sociedade, que infelizmente é bem comum a gente ver uma pessoa já mais velha, enfim, que ainda acha que sempre a conquista vai trazer algo a ela, né? Essa felicidade, essa paz, ela está ali em algum lugar, falta só chegar lá para conseguir, né? Dentro dos textos budistas, a gente vê um exemplo, um ensinamento, né, de Buda que explica muito bem isso, que é a, a ideia da roda de samsara, né, a ideia dos ciclos de renascimento e morte. E sendo você budista ou não, o interessante sobre isso é a gente compreender a natureza, né, da mente humana, como que a mente humana costuma agir e como que isso influencia na gente, né? Então, aqui eu trouxe esse título do vídeo, né, onde a gente mostrando para vocês que é uma ilusão a gente querer mais, como que isso vira uma prisão pra gente, como isso se torna uma espécie de escravidão, porque existe uma paz, uma qualidade que a nossa mente acessa no momento em que a gente para de buscar mais e simplesmente permanece, que é uma qualidade que a gente não consegue comprar em nenhum momento, né? Então eu sempre falo para os alunos que a paz que eles estão buscando, por mais que você compre aula de yoga e tudo mais, mas nada disso vai te dar isso efetivamente, no sentido de que isso é um mero treinamento, né? Assim como a meditação ela é um treinamento. E a paz de verdade, ela já está ali. Ela já está ali com ou sem yoga, ela já está ali com ou sem meditação, com ou sem respiração. A verdade é que a gente não consegue acessar ela, né? Então a gente começa a usar ferramentas para tentar treinar, educar essa mente aqui, para a gente conseguir conquistar essas qualidades que vão ajudar a gente a estabilizar aqui e permanecer e olhar, né? Então é um processo que a gente vai fazendo exatamente por não ter sido ensinado a gente em nenhum momento da nossa vida e a gente ter uma sociedade onde as pessoas vivem esse processo de ilusão como se fosse a realidade. Então, é, existe essa qualidade de menos ser mais, né? Menos ser mais no sentido, parece até meio clichê, mas menos ser mais no sentido de você acessa mais essa qualidade, né? De presença, de tranquilidade, de estabilidade. E nesse conceito da roda de samsara, ela, como eu falei, ela fala muito sobre a qualidade, sobre a natureza da nossa mente, porque e se vocês perceberem, isso é algo que acontece com vocês, com certeza, comigo, com todo mundo, né? A gente, por exemplo, tem uma vontade de conquistar alguma coisa. E aí a gente conquista essa coisa, né? Então imagina uma pessoa igual o Alok, um DJ famoso, ele tá lá com todos aqueles shows marcados, a família bonita, saúde e tudo mais, e mesmo assim alguma coisa falta nele, né? Ele sente falta de alguma coisa, um vazio, né? Nada preenche de verdade. Então ele continua buscando mais. Ele acredita que essa felicidade vai estar na próxima conquista, quando ele conseguir mais alguma coisa. E aí ele vai e consegue mais, e outro show, e mais nome internacionalmente, e nada preenche. Continua sentindo esse vazio. A prova disso são a quantidade de pessoas famosas que a gente vê aí com depressão, com tristeza e tudo mais, porque não supre, né? Não consegue fechar esse vazio que essas pessoas sentem. Então, basicamente, o que esse conceito fala é que a gente vive em prol de ou conquistar ou conseguir algo para poder sanar um desejo, ou a gente vive em uma tentativa de acabar com o que a gente tem repulsa, né? Então, vou dar um exemplo para vocês.
eu vivo a minha vida dando voz, dando resultado a esse impulso meu de querer sanar desejos. Então, nós somos animais, né? Os seres humanos são animais racionais, um pouco mais racionais que os outros, né? A gente aí vai o debate de quanto mais racional a gente é que os outros animais. Em muitos aspectos é difícil, né? Falar sobre isso, mas nós somos animais. E aí a gente é, a gente tem impulsos, né? Então, naturalmente, assim como o cachorro tem pulso, o leão tem pulso, o passarinho tem pulso ali para sobreviver, para se alimentar e tudo mais, nós também temos. Só que imagina assim, a gente vê um hambúrguer muito bonito, e aí a gente vai, toda vez que a gente vê e sente aquele desejo pelo hambúrguer, a gente quer um hambúrguer. E aí a gente vai viver em prol de sanar esse desejo. Então todo desejo que surge para mim, tô querendo sanar ele. E isso vai ficar me arrastando de um lado para o outro, porque agora eu tenho um desejo, daqui a pouco eu tenho outro desejo, daqui a pouco outro desejo, e eu fico igual um hamster. Já viu um hamsterzinho na roda? Vocês já viram? Vou tentar botar um vídeo aqui. Com certeza vocês já viram, mas é uma coisa que sempre é intrigante aquilo. O hamster fica girando, 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 e ele não sai do lugar. Mas ele continua girando, ele sabe que não vai sair dali, né? Então é como se fosse isso. Então eu não saio do lugar, porque eu tô chegando ali num desejo, e aí eu sou arrastado para outro, e aquele desejo acaba, eu preciso agora me sanar com outro desejo e tudo mais. E isso também acontece com a repulsa. Então, no mesmo tempo em que eu estou tentando conquistar esses desejos o tempo todo, eu estou tentando fugir do que eu não gosto. Então, o exemplo que eu dei aqui na aula hoje de manhã, que me inspirou inclusive a fazer esse vídeo, foi: imagina que eu gosto muito de batata frita. E aí só tem para mim batata cozida doce. E eu gosto de batata inglesa frita. E aí o meu desejo é pela batata inglesa frita. E aí não tem para mim a batata inglesa frita, só batata doce. Eu não gosto de batata doce, né? E nem batata cozida. Então, eu vou estar ali sofrendo por ter desejo pela batata frita, e ao mesmo tempo eu vou estar ali tendo repulsa, querendo sair, me livrar daquela batata doce, porque eu não gosto. Então, o sofrimento ele surge a partir daí, e isso vira um ciclo eterno. Então, a gente está sempre nesse processo. Se vocês pararem para pensar agora, pausarem o vídeo, que acabou que o vídeo faz você parar um tempo para fazer esse raciocínio mental, você vai falar: cara, realmente, muitas das decisões que eu tomo, se não todas as decisões que eu tomo na minha vida, elas são baseadas na tentativa de conseguir mais, de saciar mais esses desejos que eu tenho, ou de fugir de alguma coisa que eu tenho um desconforto. Então a gente fica nesse ciclo eterno, né? Que é literalmente uma escravidão, né? Existem muitos termos para poder falar sobre esse processo no mundo moderno. Eu lembro que um termo que usavam muito na época que eu estudava alguns outros temas e tudo mais era a corrida dos ratos, né? Que era aquela tentativa, tem até um curta muito interessante sobre isso, eu acho que o nome dele é Happiness. Vale a pena vocês darem uma olhada. Mas é basicamente isso, a tentativa de eu chego, consigo alguma coisa, e aí aquilo vai me dar um prazer momentâneo, mas eu já tenho que conquistar outro desejo, fugir de mais alguma coisa que eu não gosto. E aí eu conheço, por exemplo, uma pessoa, que essa pessoa, ela dá um tempo mais ou menos de um ano ali. Esse mais ou menos tempo de um ano, 2 anos, para ela começar a querer já mudar tudo que ela fez. Então ela é uma pessoa que aqui não tem nada a ver sobre constância, mas sobre realmente essa tentativa de a pessoa aproveitar esse momento, desejo que ela tem, e depois ela perceber que ela já está de saco cheio daquele desejo, já que é outro. Então a pessoa, por exemplo, ela mora nessa cidade, muda, fala: não, essa cidade aqui tem esse problema, não tá legal, eu vou para outra cidade. Aí essa pessoa muda para outra cidade porque a outra tem natureza, tem isso, tem aquilo e tal, isso aqui. Ela chega na cidade, dá um ano e meio, ela começa a falar assim: né, bom, mas, pô, falta um negocinho aqui, não tem muita coisa na cidade, né, só a natureza. Aí ela vai para outra cidade. Então ela fica nesse processo, ou seja, ela está exatamente nessa corrida, nessa tentativa de sempre querer mais, sempre tentar encontrar mais alguma coisa. E isso faz com que a gente se sinta completamente infeliz. E não só infeliz, mas como faz a gente sofrer, porque o que vai acontecer no momento em que você não puder saciar seu desejo? E o que vai acontecer no momento em que você não puder se desfazer da repulsa, né? Você não puder se desfazer do desconforto. Aí vai surgir um grande sofrimento, porque eu não tenho o que fazer. Eu tenho que passar por esse momento agora. E agora, já que eu vou ter que passar por isso e minha mente não está habituada, ela está habituada a satisfazer o desejo e fugir da repulsa, agora vem um sofrimento muito grande que eu não estava acostumado a viver, né? Então, isso não é um alerta para falar para vocês não conquistarem mais, né? Eu estou aqui no meu estúdio, eu tenho os meus cursos online,
eu ensino pessoas, eu estudo, eu estou sempre fazendo mais, estou sempre lendo mais livros, eu estou sempre tentando, enfim, absorver uma forma de ser um pai melhor, de ser um marido melhor, de ser um filho melhor. Estou tentando sempre olhar para o mundo, experimentar, estou tentando sempre, quando possível, praticar, né, fazer minhas práticas em retiros e tudo mais. Mas isso são sempre adições, eu estou sempre adicionando mais coisas. Mas o ponto é, a gente precisa fazer isso de maneira consciente, olhando para o que está acontecendo na nossa mente. Eu acho que o ponto central disso tudo é a inconsciência. Sempre é a inconsciência. Porque se eu tenho consciência de que eu estou, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui da batata frita ou do hambúrguer, né? Isso não significa que a gente não pode, se eu sentir vontade, ir lá e comer. Mas se a vontade ela me arrasta de maneira inconsciente para eu fazer uma coisa ou para outra, e se ela me faz, por exemplo, se eu não consigo viver, passar um dia em paz, porque eu tenho um desejo que me arrasta para um lado e para o outro, isso, como eu falei, isso vai causar um baita de um desconforto. Então, é, a gente pode sim conquistar, a gente pode sim ter nossas coisas, a gente pode sim experimentar. O problema é quando isso domina a gente, né? Quando isso tem a capacidade de arrastar a gente para um lado e para o outro. E a única forma que a gente tem de não deixar isso acontecer é com consciência, tendo consciência no que está acontecendo e treinando nossa mente. Então, ao treinar a minha mente para poder permanecer aqui no momento presente, para poder estar aqui agora, parado, sentado, com a coluna ereta, olhando para uma câmera e falando e percebendo tudo o que está acontecendo, eu preciso treinar minha mente para ela fazer isso. Ela não vai fazer isso naturalmente. Isso é uma coisa que as crianças tendem a fazer com muita facilidade, uma certa inocência ali das crianças, e isso é muito interessante. E conforme a gente vai adicionando conteúdo ao longo da vida, então, o exemplo, eu dei um exemplo parecido também em uma outra turma, onde eu falava assim, é, imagina que meu filho, quando ele fez 6 meses, a gente foi fazer a introdução alimentar para ele. E aí tem até um vídeo dele comendo, eu acho que jiló cozido, né? Sem sal, não podia botar sal. E aí, na época, a gente achou super legal. Hoje em dia eu olho e falo, caramba, cara, será que era isso? Ele faz uma careta, assim, na hora que você dá pra ele come ali, ele aceita comer, porque ele acha interessante. E depois que ele come, ele tem a experiência e ele fala, não, não é bom. Então a gente vai acumulando essas experiências ao longo da vida, a ponto de que agora, ele, 4 anos depois, ele olha pro jiló e fala, não quero, porque ele comeu, a gente fez ele provar o jiló algumas vezes, ele teve várias experiências, as várias experiências que ele teve não trouxe um paladar ali agradável, que fez ele querer de novo, então agora ele fala que não quer. Então a gente vai vivendo a vida, criando, acumulando essas experiências. E a gente vai fazendo com que essas experiências tomem as decisões onde a gente deveria tomar de maneira consciente. Então, por que eu digo consciente? Porque é, muitas vezes isso vai fazer com que eu tome decisões que não estão baseadas na realidade, né? Como as coisas são aqui agora, nesse momento, mas baseadas em uma experiência prévia. E isso vai, com certeza, eventualmente, atrair uma espécie de sofrimento, porque, como eu falei, e quando a gente não puder, né? E quando a gente tiver que passar pela experiência, ou quando a gente não puder buscar a coisa que a gente mais quer naquele momento, né? Então, tendo essa consciência, essa percepção, essa mente treinada de estar aqui e perceber que tudo isso aqui é feito do passado, tudo isso aqui é feito de experiências prévias, tudo mais, que eu tenho a capacidade de escolher, né? Eu tenho a capacidade de passar por um momento muito difícil com uma mente muito estável, né? Com uma tranquilidade maior. É óbvio, eu sou ser humano, eu vou sentir as coisas, mas eu tenho a capacidade de criar consciência e voltar para cá para o momento presente. E quando a gente começa a fazer isso, é aí que surge essa nossa capacidade de ter as coisas e não ser levado, não ser arrastado por elas. Então eu posso muito bem comprar um carro novo, eu posso muito bem comprar uma casa nova, eu posso muito bem, enfim, tentar fazer alguma coisa diferente, conquistar, melhorar na minha carreira, fazer uma faculdade, um mestrado, doutorado, não tem nenhum problema nisso. O problema é quando a gente vai resolvendo isso de maneira consciente para poder conquistar esse desejo ou fugir desse desconforto. E é basicamente esse tema que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui, né, desse conceito geral. Pode ser um tema um pouquinho complexo, se vocês nunca tiveram contato com esse termo de samsara, eu tento sempre trazer de uma forma muito simples, muito acessível. É óbvio que o tema dá para aprofundar muito mais, tem muito mais coisa para poder explorar dentro da tradição em volta disso, mas eu tentei trazer de uma forma palatável, simples, acessível para todo mundo. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. E aí, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E se você assistiu até aqui, deixa aqui nos comentários. Eu tenho visto que tem um pessoal que está assistindo até o final, isso é muito bacana. E não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu sempre trago conteúdo sobre yoga, respiração, meditação, autoconhecimento.
e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.